eu percebi que fazer a biomassa é um processo totalmente delegável, né? Eu posso tranquilamente ensinar para uma outra pessoa e ela vai fazer de forma perfeita, sem problema algum. Então, o que acontece? Além dos meus bolos e dos outros produtos, eu comercializo a biomassa em alguns empórios, algumas casas que vendem produtos saudáveis aqui em Manaus. Só, gente, que ela tá longe de ser o meu produto mais rentável, tá? Para mim eu tenho uma margem de lucro muito maior quando eu vendo, por exemplo, um bolo, um cookie. A biomassa, ela realmente não é um produto mais rentável, mas ela tem mais escala justamente por ela ser delegável. E o que acontece? Minha parte preferida de estar na cozinha é justamente a parte da criação, de estar desenvolvendo receitas. Assim, eu às vezes organizo a minha semana inteira para que eu consiga ter um tempinho ali durante a semana para minhas criações, porque a minha cabeça fica borbulhando e eu quero colocar em prática essas receitas. Então, assim, essa é a minha parte preferida. Eu diria para vocês que é essa parte da criação de receitas e a parte do encantamento, a parte que eu tenho um tempinho para ir ali, escrever um bilhetinho, fazer um mimo pro meu cliente. Essas são as minhas partes preferidas. E aí, o que eu percebi? Que se eu fico muito presa no braçal, por exemplo, fazendo a biomassa, que é uma coisa que eu identifiquei como delegável dentro da minha empresa, e se eu fico fazendo outros processos que eu posso muito bem colocar outras pessoas para fazer, eu perco muito tempo. E a parte da criação, que eu sou a melhor dentro do meu negócio em fazer, e a parte que eu mais gosto de fazer, ela fica prejudicada. Vocês conseguem entender isso? Então eu comecei a observar e comecei a focar nisso e vi que comercializar a biomassa seria uma estratégia muito importante para mim. Então, mais uma vez, não é a mais rentável, mas a comercialização da biomassa me permite custear os meus custos básicos, os custos básicos do meu negócio, porque justamente não depende de mim, eu posso colocar uma outra pessoa para fazer e a coisa acontece sem depender do meu tempo, da minha energia. Então eu comecei a avaliar e a valorizar a comercialização da biomassa quando eu entendi todos esses conceitos e entendi como tudo funcionava. Eu preciso de ter uma certa liberdade para focar naquilo que vai fazer o meu negócio crescer. Eu fazer biomassa, né? Eu ficar aqui no braçal fazendo biomassa, não vai fazer o meu negócio crescer. E a gente, como empreendedora, vivendo no mundo de doces funcionais, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. A gente precisa expandir a nossa mente, porque às vezes a gente fica tão... E eu me incluo nisso. Como eu amo estar aqui dentro da cozinha, às vezes eu fico tão mergulhada nessa criação e na execução mesmo das receitas, porque eu gosto de fazer, né? Eu sou muito braçal também, eu luto diariamente para dedicar um tempinho para minha parte estratégica. Eu não posso estar mergulhada em algo que não vai fazer o meu negócio crescer. Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer para o meu negócio crescer e fazer aquilo que só eu sei fazer. E aí que acaba que, além de eu poder, né, eu delegando as funções, algumas funções para outras pessoas, eu acabo tendo mais tempo para me relacionar com o meu cliente também. Então, meta de vida da minha vida é ter tempo apenas para fazer criações de receitas e me relacionar com os meus clientes, tá bom? Então, para vocês entenderem aí onde que a gente quer chegar. Então, com o tempo, a gente vai percebendo, vai pegando as manhas do nosso negócio, vai entendendo qual é o produto que a gente consegue delegar, qual é o produto que a gente não consegue delegar. Eu passei a não negligenciar, como eu falei para vocês, a biomassa, apesar de ela não ter uma boa, né, não ser o meu produto com maior margem de lucro. E aqui eu não sei se vocês entendem o conceito de margem de lucro, mas a gente vai começar a entrar nele. Porque assim, na hora de você definir preço, você avalia várias coisas. Mas, basicamente, a gente vai ser regido, orientado, norteado por 3 leis. Primeiro, que eu acho que é uma que a maioria das pessoas conhece, que é oferta e procura. Então, quanto mais procurado o seu produto é, né? E quanto menos você consegue ofertar esse produto, mais caro ele fica, tá? Então essa é a nossa primeira lei. A segunda lei é que quanto mais valor agregado, não é preço, a gente falou sobre a diferença entre preço e valor. Então quanto mais valor agregado, mais alto fica o preço do seu produto, porque vai ser aquilo que você está entregando para o seu cliente. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro na cabeça de vocês, essa questão do valor agregado. Se eu vou lá na horta, eu colho, couve, eu colho várias verdurinhas e eu vou na feira e vendo, isso vai ter um custo, tá? Eu vou poder cobrar um preço, isso vai ter um preço, eu vou poder cobrar um preço do meu cliente. Se eu vou lá na horta, eu pego essas mesmas verdurinhas e eu higienizo e corto elas e faço um kit ali para uma sopa, para um cozidão,
Eu tô oferecendo, eu não tô dando só a verdura para o meu cliente. Eu tô dando a verdura e a praticidade. Então eu tô entregando um valor agregado. Vocês estão percebendo a evolução das coisas? E ainda, a gente continua. Se eu vou lá na horta, eu colho, eu higienizo, eu corto, eu misturo com outras coisas, faço uma apresentação incrível e sirvo num restaurante. Tipo assim, a matéria-prima, vamos colocar assim a grosso modo, ela permaneceu a mesma. Mas conforme eu vou mudando, conforme eu vou agregando valor a essa mesma matéria-prima, ela passa a ter um preço diferenciado. Porque a gente não está mais falando apenas sobre a matéria-prima, a gente está falando sobre a matéria-prima e o que você está entregando para o seu cliente. E o terceiro ponto que a gente tem que avaliar para dar o valor do nosso produto é o potencial de substituição. Samanta, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. É assim, aquilo que você está fazendo, alguém pode fazer no seu lugar? Alguém pode substituir? Então, se a resposta for não, Samanta, essa parte aqui só eu sei fazer para que fique de um jeito 100%, que fique top. Então, se só você sabe fazer o seu produto, tá? Ele vai ter um valor maior, claro, né? Um feijão com arroz, várias pessoas sabem fazer. Agora tem um lugar que você vai que tem um feijão maravilhoso que só uma pessoa sabe fazer. Então, assim, é disso que eu tô falando. Então, mais uma vez, recapitulando aqui para vocês, são 3 pontos que a gente tem que levar em consideração para estipular o valor do nosso produto. Primeiro, lei da oferta e da procura. Segundo, valor agregado. E terceiro, potencial de substituição. Se outras pessoas sabem fazer aquilo que você sabe fazer, da forma que você faz. A decisão, né, de quais produtos comercializar, elas nunca vão depender só da margem de lucro. Isso tudo que eu falei é para você conseguir dar o preço do seu produto e em cima do preço você vai calcular o custo que você teve, o lucro que você vai ter e você vai ter a sua margem de lucro. Mas ele não como é que eu digo, ele não é único, tá? Ele não é soberano, ele não é suficiente para você, assim, para você decidir se vai comercializar ou não. Vão entrar outras variáveis aqui no meio do caminho, que é justamente a escala, né? Quanto mais aquele produto depende ou não de você para ser comercializado. Então, como eu falei para vocês, a biomassa ela não tem uma boa margem de lucro, mas ela é um produto que tem escala. Não depende de mim para fazer. Então, escala, mais uma vez, é o quanto aquele produto depende ou não de você para ser feito, tá bom? Então, eu posso colocar várias pessoas para fazer biomassa e eu vou garantir os custos básicos do meu negócio com doces funcionais. E aí, o que acontece? Não é um produto que tem uma boa margem de lucro, mas ele me permite escala. Ele não depende de mim e eu consigo deixar ele rodando, e eu vou focar naquelas coisas que dependem só de mim. Por exemplo, o que vocês acham que eu tenho maior margem de lucro? Vendendo a minha biomassa, minha matéria-prima propriamente dita, ou fazendo um naked cake, que é um bolo elaborado, um bolo de camadas, um bolo confeitado, um bolo onde eu dedico muita energia para fazer. Então, é claro que é no naked cake que eu tenho uma maior margem de lucro. Só que eu tenho uma maior margem de lucro, mas demanda um tempo maior meu e só meu para fazer o naked cake. Então, apesar de eu ter uma maior margem de lucro no naked cake, eu não tenho escala, porque ele depende 100% de mim para ser feito. Então eu teria escala a partir do momento que outras pessoas conseguissem fazer ele independente de mim. Pegaram aí os 2 conceitinhos, margem de lucro, escala, tudo certo? Então qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha os 2, que a gente tenha tanto a margem de lucro boa em cima daquele produto, quanto a escala. Mas aí a gente já está falando de algo que deixa, de certa forma, de ser artesanal. Para você garantir que o seu produto vai ser feito de uma forma perfeita e que você consiga ter uma margem de lucro e que ele não dependa só de você, você precisa montar uma equipe, né? A gente já está falando de coisas ainda mais processuais, de muito treinamento, de uma equipe maior.